Legal. Passando aqui de página, questão 57. A gente tem essa chavezinha, vamos ler ela no começo, né? É correto afirmar que os macronutrientes citados no texto, respectivamente, apresentam carbono em suas cadeias, pertencem ao bloco P e bloco S, dissociam-se na forma elementar, caracterizam-se como não metais, são classificados como elementos de transição. Então falou coisas aqui de tabela periódica, né? Bloco, elemento, de transição. Vamos ler o texto, né, para a gente ver quais são esses macronutrientes. Então, questão 57, a química está presente no futebol para auxiliar os atletas na conquista de resultados melhores, como por exemplo nos gramados esportivos. Esses devem ter uma fertilização mais intensa para que tenham mais resistência ao pisoteio dos jogadores, né? Manter a grama bonitinha. Além de acelerar o processo de crescimento, evitando desgaste com cortes constantes, né? Então eles estão sempre cortando a grama ali do estádio de futebol, ela tem que crescer rápido, crescer bonita, crescer forte para o futebol, para a bola rolar bem, né? E os jogadores não deixar aquele barro no gramado. Beleza. Entre os nutrientes mais importantes, macronutrientes, né, que está falando aqui no texto, estão o nitrogênio N, o fósforo P, então o símbolo do fósforo não é F, é P, e o potássio K, então é o famoso NPK, presente em fertilizantes, oriundo de fontes como rochas, sem carbono em sua composição. Embora sejam elementos químicos, são aplicados como compostos que contêm o elemento de uma forma que possa ser absorvida pelo gramado dos estádios. Então, por exemplo, o nitrogênio, eles não vão jogar nitrogênio, só assim, não tá perguntando isso, mas só pra gente estudar aqui. Então eles não vão pegar e jogar nitrogênio lá na grama puro, N puro. Eles vão jogar como, por exemplo, amônio, NH4+, amônio e nitrato, NO3-. Então o nitrato de amônio contém nitrogênio, e aí o nitrogênio é adicionado no solo, por exemplo, como nitrato e como nitrato e como amônio, beleza? Aí como fósforo, como fosfato, potássio, então como K+, né? Aí o potássio já é mais como cátion mesmo, então fosfato de potássio, coisas assim. Então eles não são adicionados como só o elemento, eles são adicionados como falou aqui, né? Como compostos. O que são compostos, né? São substâncias que têm pelo menos dois elementos diferentes. Então amônio é um composto, é uma substância composta, aí a gente chama isso de composto. Tem nitrogênio, tem hidrogênio, é um composto. Nitrato tem nitrogênio, tem oxigênio, é um composto. Onde que não é um composto? Na substância simples, por exemplo, N2O2, que aí você só tem um tipo de elemento, beleza? Só uma revisadinha básica aqui. Então a gente precisa ver essas coisas de tabela periódica nessa questão. O que a gente vai fazer? Trazer uma tabela periódica aqui que você tem que ter na sua cabeça para a gente resolver isso. Então, beleza, vamos fazer a primeira coisa, identificar o potássio, que está aqui, que é o K, né, o símbolo, o nitrogênio e o fósforo. Então eles estão aqui na tabela periódica. Apresentam carbono nas suas cadeias? Não, eles não formam cadeias, não tem carbono. Aqui também falou que as rochas não tem carbono. Então nada a ver a alternativa A, beleza? Pertencem ao bloco P e ao bloco S. Então, pessoal, pertencem ao bloco P e ao bloco S? Então, respectivamente, não. Por quê? O nitrogênio, o fósforo, então, sim, pertencem ao bloco P e ao bloco S, respectivamente. Então, aqui tá meio confuso, né? Porque são três elementos. O nitrogênio e o fósforo, eles estão aqui, ó. Todos esses elementos aqui dentro dessa caixinha, a gente já vai explicar por quê, são elementos do bloco P. Então, o nitrogênio e o fósforo são do bloco P, e o potássio está nessas duas colunas aqui, ó, que formam o bloco S. Então, sim, nitrogênio e fósforo é do bloco P e potássio é do bloco S. Só que são três coisas. Aqui, o que ele deveria ter feito, né, nas alternativas? Falar assim, nitrogênio e fósforo são do bloco P e potássio é do bloco S, porque, respectivamente, o que você pode pensar? Que o nitrogênio é do bloco P, aí potássio e fósforo é do bloco S, porque, respectivamente, você pensa em dois, né? Então, o primeiro é do bloco P, o segundo é do bloco S, só que são três macronutrientes, então é meio estranho você falar respectivamente aí. Então pode ter um errinho aí de você se confundir, tá bom? Mas é isso, nitrogênio e fósforo é do bloco P,
Potássio, que era essa caixinha roxa que está aqui, né? Vamos voltar, né? Só para você visualizar melhor. Potássio que está aqui é do bloco S. Por que que existem esses blocos? Quando a gente faz a distribuição eletrônica por níveis e subníveis, então, por exemplo, vamos fazer a distribuição do lítio. O lítio, ele está na terceira posição na tabela periódica. Então, ele tem 3 elétrons. Ele é um elemento 1s2, 2s1. O último elétron, o elétron mais energético, né, na verdade, perdão. O elétron mais energético do lítio, ele está no bloco S. Então ele vai estar, né, olha aqui o lítio, ele vai estar no bloco S. Já o nitrogênio, então o berílio é o quarto elemento, o boro é o quinto, o carbono é o sexto, o nitrogênio é o sétimo. Se você fizer a distribuição de 7 elétrons, porque o nitrogênio tem 7 prótons e 7 elétrons na forma neutra, ele vai ficar 1s2, foi 2 elétrons. 2s2 foi mais 2 elétrons. 2p3. Então, o elétron mais energético do nitrogênio está no P3, e aí por isso ele é do bloco P. A tabela periódica, pessoal, ela é organizada pensando, né, também, ela tem, por que que tem esses buracos, por que que tem isso? Porque ela se relaciona com a distribuição eletrônica. Então, veja, ó, o nitrogênio, ele é o primeiro, segundo, terceiro de toda essa caixinha que é o bloco P. Por que que ele é o terceiro? Porque ele é P3 no seu elétron ali mais energético, né, que fica por último na distribuição eletrônica. Então, o boro é P1, desculpa, é P1, ele é 2P1 ali no final, né? O carbono é P2, o nitrogênio é P3, o oxigênio é P4, o flúor é P5, o neônio é P6. Ah, e o hélio? O hélio é P6? Não, o hélio, apesar dele estar aqui, veja que ele não faz parte do bloco P. O hélio, ele é S2, então o hélio, você, por exemplo, você poderia pensar que ele está aqui dentro dessa caixinha invisível aqui, que não tem nenhum elemento. Então o hidrogênio é S1, o hélio S2, então você pode pensar que ele está aqui. Lítio, S1, berílio, S2, boro, P1. Ah, e o manganês? O manganês, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é D5 ali se você for fazer a distribuição eletrônica, beleza? Ah, e o sério, F2, porque F1 é o lantânio, o sério, que está aqui em cima da ponta da caneta, é F2. Então, esses blocos estão relacionados com isso, com a distribuição eletrônica, beleza? Dissociam-se na forma elementar. Não, pessoal. Forma elementar, por exemplo, do fósforo, P4, dissociam-se na forma elementar. Não, eles estão como compostos aqui. Então, o fósforo, ele não está como P4, que seria uma substância simples, né? E aí se dissocia na forma elementar, não, nada a ver. Caracterizam-se como não metais. Então, o nitrogênio e o fósforo são não metais e o potássio, K, é um metal. Então, respectivamente, caracterizam-se, esse respectivamente aqui, respectivamente caracterizam-se como não metais. Nitrogênio e fósforo, sim. Potássio é um metal. Beleza? Então, tá errado. São classificados como elementos de transição? Não. Quem são os elementos de transição? Os elementos que estão dentro aqui, ó, do bloco D. Então, ferro, manganês, cromo, vanádio, sei lá, prata, cobre, esses são elementos de transição. E os elementos do bloco F são os elementos de transição interna. Então, o F são os elementos de transição interna e o D são os elementos de transição externa, beleza? Esses são os elementos de transição. Essas são as classificações dos elementos que a gente faz, beleza? Então, só conhecer isso dos blocos, da distribuição eletrônica, tabela periódica, né? Então temas das questões, né? Nem falei aqui, mas vamos lá. Então, distribuição eletrônica, átomo e ligação química, química geral, tabela periódica. Então, eu vou fazer as distribuições eletrônicas aqui para você ver melhor, mas não precisava fazer distribuição eletrônica, tá? É só para você entender melhor, mas se você tiver uma noção mais ou menos aonde eles estão na tabela periódica, você já sabe o bloco. Vamos trazer as distribuições eletrônicas aqui. Então, nitrogênio, verdinho. 1s2, 2s2, 2p3. Por que 2p3? Porque ele está na segunda linha, que é a linha... Então, a primeira linha
vai terminar com 1, a segunda linha ele vai terminar com 2. P1, P2, P3, então ele termina com P3, está no bloco P. Nitrogênio também pode ser representado, né, como núcleo de hélio. Então, o hélio, ele é um S2. Então, em vez da gente representar, por exemplo, um S2, eu posso pôr assim na distribuição eletrônica. Hélio, 2S2, 2P3. Então, isso aqui são duas formas iguais de representar a distribuição eletrônica do nitrogênio. Termina com P3, está no bloco P. Potássio. O potássio, ó, para simplificar, qual que é o gás nobre que vem antes? Então, ó, aqui no nitrogênio, a gente volta, o gás nobre que veio antes é o hélio, então eu posso representar hélio e colocar o resto. O potássio, como ele está lá embaixo, a distribuição da eletrônica dele ia ficar bem grande. Para não ficar grande, o que a gente faz? Ele está na quarta linha. Qual que é o gás nobre que vem antes? É o argônio. Então eu posso fazer assim, potássio é o argônio, é a distribuição eletrônica do gás nobre argônio, e aí ele está na quarta linha, ó, 1, 2, 3, 4, está na quarta linha, está na primeira coluna, S1, porque todo mundo que está aqui é S1. Então qual que é a distribuição eletrônica do potássio? Núcleo do argônio, 4S1. Por ele ser 4S1, por isso que ele vira o potássio mais. Ele tem um elétron ali, né, na camada de valência, no nível mais energético dele, para ele perder e virar potássio mais. Beleza? Vamos para sugestões aqui. Uma questão da UFSC, oh meu Deus, Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Federal Catarinense de 2024, de tabela periódica e propriedades. Então, você olhar para um elemento, saber onde ele está na tabela periódica e saber as propriedades desse elemento. Então, também de tabela periódica. E essa questão aqui difícil da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a cidade que eu tô atualmente, né, que eu tô aqui em Jundiaí. E essa questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, difícil de distribuição eletrônica e propriedades. Você vai ter que fazer a distribuição eletrônica, olhar para a distribuição eletrônica e ver ali no final aonde ele vai estar na tabela periódica, e aí a partir de onde ele vai estar na tabela periódica você falar as propriedades desse elemento. Conduz corrente elétrica, não conduz, é um metal, é um ametal, saber isso, beleza? Questões boas aí para você treinar estudo da tabela periódica. Vamos para a próxima?